bem com vocês? Olha que flor linda, gente, que eu tenho para mostrar para vocês hoje. Esse aqui é o jasmim dos poetas. Floresce agora no final do inverno e fica assim, ó, repleto de flores brancas, lindo e muito, muito perfumado, gente. Uma delícia, que tá cheio de abelhinha também, as abelhas gostam bastante. Uma flor muito bonita, toda branquinha, que tem os botões cor de rosa. Linda, linda. Gente, vocês já conheciam essa flor? É uma explosão de flores, linda, linda. O jasmim dos poetas, ele vai bem no clima mediterrâneo, subtropical e temperado. Ele precisa de um pouco de frio, gente, para florescer. Muitas pessoas me perguntam nos comentários, né, que o jasmim dos poetas não tem florescido. Mas eu acredito que ele precisa de um pouquinho de frio para florescer. E aqui em Santa Catarina é bem frio e ele fica assim lindo. Olha só, gente, que maravilhoso, cheio de flores brancas e os botões cor de rosa, que deixa esse espetáculo assim de flores no jardim. Agora saiu um solzinho e ele fica muito mais bonito ainda com esse solzinho, dá um brilho. Antes de mostrar a flor do jasmim dos poetas, eu quero mostrar para vocês essa rosa. Sempre que o jasmim dos poetas está florido, eu tenho uma rosa bonita aqui desse arco de rosas para mostrar para vocês. Olha só o tamanho dessa rosa, gente, enorme. Essa aqui é a rosa romance, é uma rosa perfumada. É uma rosa alemã que floresce o ano inteiro. Combina muito a cor, esse tom de rosa com o branco do jasmim dos poetas. Olha que lindo que tá o pergolado, gente. Todo ano essa explosão de flores. Como eu falei para vocês, acredito que ele precisa de um pouco de frio para florescer, porque teve um ano que não deu muito frio aqui em Santa Catarina. Teve inverno que não deu muito frio e ele deu bem poucas flores. Não quer dizer que ele não vai florescer, mas de repente ele dá pouquinhas flores aí no seu jardim, se o seu clima aí não for frio no inverno. Mas não é um espetáculo, gente? Olha que linda! O que vocês acharam dos jasmim dos poetas? Deixa aqui nos comentários pra mim. Mas deixa eu mostrar a flor de pertinho pra vocês verem como é bonita. E o perfume é maravilhoso, gente. O perfume é bem forte. Olha só as flores como elas são delicadas, bem branquinhas. Ó, já tem abelha ali. Tem uma abelhinha aqui embaixo. Escondidinha ali, ó. Só aproveitando do néctar do jasmim dos poetas. Tem uma mangava aqui também. Cheio de abelhinha, gente. E os botões dela é muito bonito também, porque os botões são cor de rosa, olha só. E é um cor de rosa bem clarinho. Olha só a cor. Que bonita. Cor de rosa bem clarinho, tá cheio de botões. É uma planta que abre muitas flores ao mesmo tempo, então dá essa explosão de flores. E logo após o jasmim dos poetas, quando acabar a floração, eu já tenho o jasmim leite, que floresce bem no comecinho da primavera agora. Olha só, já tem um monte de flores no chão, branquinhas, muito bonita. Tem um cacho aqui, olha só, gente, que lindo. Tem um cacho enorme de flores aqui, ó. Olha o barulho das abelhas. Elas não têm me mordido. Acho que não vão me morder agora. Olha que lindo, gente. Se fosse o... Ai, esqueci o nome daquele outro bichinho que morde a gente. O marimbondo. O marimbondo, ele é muito brabo, né? A gente chega perto dele, ele já morde. Já quer avançar. Aqui em cima tá carregadinho de flores. Tá uma explosão de flores. Ó, o céu tá um pouquinho de nuvem, mas tá bonito. É muitas flores, né, gente? Deixa eu mostrar do outro lado pra vocês verem. Aqui, ó, eu procuro arrumar ele. Por quê? Eu pego e jogo, tiro uns galhos lá de cima e deixo eles caídos assim, gente, porque daí fica bonito, ó. Quando esses galhos aqui florescerem, vai ficar bem bonito. Eu procuro ajeitar a trepadeira, né? Porque ela não ia ficar assim se eu não ajeitasse. Então eu sempre dou uma arrumadinha nela. Antes da floração eu pego e dou uma arrumadinha deixo ela assim bem bonita. Ó, esse lado aqui tá bem florido também, tem bastante botões para abrir. Olha só aqui.
Olha só esse cacho aqui, ó, pendente, que lindo. Olha só que bonito. É muito, muito perfumado, gente. É maravilhoso. Maravilhoso o cheirinho dele, só que ele tem um cheirinho bem forte, perfuma o jardim todo. Combinou com a minha roupa, né? Perfuma o jardim todo, gente. Então, se você é um pouquinho sensível a perfume, planta longe do quarto, porque ele deixa... Nossa, vai o perfume lá na frente da minha casa, gente, de tão forte que é. É muito bom. Olha só. Que enorme esse galho. Uma delícia o perfume. Então, gente, o jasmim dos poetas, ele pode alcançar até 5 metros de comprimento. Você pode cultivar em arcos, fica lindo em arcos, em pergolados, assim como o meu. Cercas, que dá todo um charme, um perfume aí no seu jardim. Pode ser cultivado tanto a meia sombra quanto a sol pleno. Pode ser cultivado a meia sombra, né? Só uma parte do dia na parte da manhã ou na parte da tarde, ou só o dia inteiro a sol pleno. Só acredito que ele precisa de um pouquinho de frio para florescer. Muitas pessoas comentam nos comentários que o seu jasmim dos poetas não tem florescido, e eu acredito que seja isso. Aqui em Santa Catarina é bem frio, então ele dá essa explosão de flores. E teve um ano, gente, que não deu muito frio aqui em Santa Catarina e ele não floresceu muito, ele deu bem pouquinhas flores. Então deixa aí nos comentários se o seu jasmim dos poetas floresce bem, se seu clima é frio ou se o seu clima é mais quente no inverno. Comenta aí que eu vou gostar de saber. Se você já conhece essa flor, uma planta que é nativa da Ásia, como eu falei para vocês, pode alcançar até 5 metros de comprimento e pode ser cultivada a meia sombra ou a sol pleno. A adubação, gente, não é exigente, eu adubo uma vez ao ano. No comecinho do inverno eu já coloco NPK 414-8 para incentivar a floração dele. E ele me presenteia com esse espetáculo aqui de floração. Depois eu quero ir na casa da minha mãe e quero mostrar para vocês o jasmim dos poetas dela. Ela tem 3 mudas, gente, que ela cultiva na cerca. É tão bonito. E foi eu que dei a primeira muda para ela. Eu dei a primeira muda e depois ela fez mais 2 mudas. Então é super fácil você fazer mudas deles através de galhos. Muito fácil mesmo. Eu quero mostrar para vocês. O dela tá bem lindo também. Olha só, gente, minhas sampatins aqui da mesa. Não tá uma gracinha? Não é uma gracinha essa mesinha branca de jardim? Linda, né, gente? Eu amo. Amo essa minha mesinha aqui. Olha só, tá muito bonitinho. Eu tenho 2 sampatins aqui. Um cor de rosa mais clarinho e um cor de rosa mais escuro, ó. As flores enormes. Linda, linda. Depois eu quero mostrar do outro lado pra vocês. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Eu quero mostrar também aquele meu cantinho lindo ali do jardim que eu fiz há pouco tempo. E eu quero passar também hoje um produto para impermeabilizar, gente. Para impermeabilizar o banco, porque ele tá perdendo um pouquinho da cor. Então, porque chove muito aqui em Santa Catarina. Choveu bastante. Hoje tá um pouquinho de sol, mas tá marcando o tempo nublado a semana toda. Olha que linda que tá a minha calanchoe. Tá bem gordinha. Essa calanchoe aqui eu tenho um pouquinho mais de 1 ano. A outra que eu tinha aqui, que eu comprei há pouco tempo, terminou a floração e eu retirei ela daqui e coloquei essa aqui que eu tenho um pouquinho mais de 1 ano. Mas tá linda, linda, né? Nesse vasinho aqui de cimento, ó. Bem gordinha, a floração dura bastante tempo. Essa aqui que eu plantei com vocês, que eu replantei no vídeo passado, olha como ela tá bonitinha, gente. A cor da folha tá bem verdinha e olha a flor que linda. Essa aqui é a Suzana dos Olhos Negros. Suzana dos Olhos Negros porque essa parte aqui é bem escura, bem bonitinha, né, gente? Acho linda. Tem branca, tem rosa, tem amarela. A rosa é linda também. E as folhinhas são bem delicadinhas, olha. Já tá se enrolando bem bonitinho. É uma planta bem volúvel que se enrola sozinha, olha só que bonitinha.
Ela já tá bem, gostou bastante daqui. É uma planta que gosta de muito sol, gente. Olha esse meu vasinho que legal. Bonitinho, combinou com a cor do verde, né? Um verde assim bem escuro a folhinha. Ela tá gostando daqui. Ó, a azaleia já tá com bastante flores. Acredito que no próximo vídeo já vou mostrar ela pra vocês bem linda, bem florida. O camarão amarelo tá começando a ficar mais bonito, porque esses dias ele tava com poucas flores. Mas a azaleia vai ficar linda, linda, gente. Tem tanto botão aqui na frente. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. Ó o meu jarrinho. Olha que bonitinho meu jarrinho. Tá acendendo bem direitinho de noite, tá bem bonito. Deixa eu mostrar pra vocês a flor da azaleia. Olha que linda, gente. E tá carregado de botões, olha só. Vai ficar um espetáculo isso aqui. Onde deu muito vento, até eu tava começando a gravar o vídeo pra vocês e acabei excluindo os vídeos porque tinha tanto vento, gente, que caiu um monte de laranja que eu não juntei ainda, ó. Não reparem a bagunça. Tinha um monte de laranja aqui no chão, ó. Ó, essa aqui é a minha outra que eu plantei com vocês de galinha, tá bem bonitinha. E a que eu tô gostando bastante aqui no meu jardim é essa aqui, gente, o amor perfeito de verão. Como ele tá bonitinho, olha só. Floresce o tempo todo. Lindo, lindo. Tem que juntar essas laranjas aqui, tá feio. A Marianinha, ela tá bem florida. Depois eu quero mostrar o banco pra vocês. Olha só que lindo meu véu de noiva, gente, tá bem comprido, cheio de flores. Deixa eu mostrar a Marianinha, olha só. Quantas flores que tem aqui. Olha que linda. Beija-flor ama essa florzinha. Então tem bastante comidinha aqui pro beija-flor. Tem um passarinho ali atrás, ó. Tem que colocar raçãozinha aqui pra eles. Acho que eles estão esperando a ração. Olha que gracinha. Olha só o meu véu de noiva, gente, como tá lindo. Aqui filmando não aparece como ele tá bonito. Eu olhando pra ele, ele tá muito mais bonito do que tá aparecendo aqui no vídeo. Olha só. Olha a quantia de florzinha. Carregadinho, carregadinho de flor. Não, a quantia de botão, vocês nem imaginam, olha só. Isso aqui vai ficar lindo, 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 lindo. Já tá com um monte de... Tá sujo aqui, ó, porque chove e suja rápido, gente. Não passei o impermeabilizante aqui ainda, suja rápido. Então eu vou dar uma limpadinha aqui no banco e vou passar o impermeabilizante, porque olha só, já tá muita chuva, especialmente agora no mês de setembro. Chove muito pra cá, é o mês da chuva. E novembro é o mês do vento. Setembro é o mês da chuva e novembro é o mês do vento, dá bastante vento. A minha justiça vermelha tá linda também, enorme. Deixa eu mostrar a flor de pertinho. Olha só. Essas aqui são as brácteas. A florzinha branca ainda não abriu. Dá um cacho enorme de flor, gente. É linda, linda. E tem florescido direto. Acabou uma floração e já soltou vários cachos novamente, ó. E a minha Marianinha tá linda também. As duas estão florescendo ao mesmo tempo agora. Como eu falei pra vocês, né? A Marianinha começa a florescer no inverno e chega a primavera. Tá quase chegando a primavera, né? Ainda com flores. Olha que linda. Linda, linda. Gente, a ração que eu uso aqui para os passarinhos é a Mistura para Pássaros Livres. É da marca da Quanti, Mistura para Pássaros Livres. É uma mistura de sementes e também de milho quebradinho. Eles gostam bastante. Esse aqui é o jasmim dos poetas da minha mãe. Olha só, ela cultiva aqui na cerca, ó. Tá lindo, lindo, lindo. Deixa eu filmar mais de longe para vocês verem. Olha só. Tem mais 2 pés desse aqui. Olha que lindo.
Deixa eu mostrar a cachorrinha que ela tá coando ali, que é igual o Flash, a irmãzinha do Flash. Só que ela é... Olha que lindo esse aqui. Só que ela é um pouquinho maior que o Flash. O Flash é bem menorzinho. Então cultiva aqui na cerca. Tá caindo uns galhos aqui, ó. Pode ir guiando esse galho aqui na cerca, ó. Deixa eu arrumar aqui. Vai guiando e fica muito bonito como cerca viva. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A Bela Emília fica aqui na cerca também, ó. Tem uma florzinha da Bela Emília. Mas esse ventão tá atrapalhando. Então a Bela Emília pode ser cultivada assim na cerca também, que fica legal. Quando ela tá toda florida, fica muito bonita. Oi, Pepa! Oi! Essa aqui é a irmãzinha do Flash, ó. Só que ela é bem maior que o Flash. Aquele outro que eu mostrei pra vocês, foi eu que dei uma mudinha bem pequenininha pra mãe. E ela fez mais essas duas outras mudas aqui, ó, que também estão na cerca. Na tela, né? Mas olha que lindo que tá, gente. Estão muito, muito florido. Olha só a quantidade de botões aqui ainda que vai florescer. Essa flor, ela dá uma explosão de flores, fica linda. Aqui tem, deixa eu ver. Olha que bonita essa aqui. Esse aqui eu dei mudinhas também, que eu fiz através de galho, dei pra ela. E daí eu acabei ficando sem, eu peguei galinho de novo daqui, novamente daqui fiz mudas pra mim de dália. Só tem que podar. Esse que foi plantado aqui não foi podado, então é bom dar uma poda nela, que ela nasce mais bonita novamente. E esse aqui é o outro mudinha que ela fez, olha que linda que tá esse aqui, olha esse cacho aqui. Maravilhosa, gente, perfume muito, muito, muito bom. Então é outra mudinha que ela fez e plantou aqui na cerca. Deixa eu mostrar pra vocês também o Jasmim Carolina que tem aqui. Esse aqui são moreias. Olha a florzinha da moreia. Ela tem bastante rosa também, inclusive rosa sem espinho, só que hoje tá sem flor. Que pena, porque floresce bastante a rosa sem espinho dela. Mas hoje ela tá sem flor. Então isso aqui são moreias. A moreia precisa de bastante sol para florescer, senão ela não floresce. Essa aqui é a Euphorbia Hip Hop, tá bem bonita, tá um baita de um arbustinho, ó. E aqui é o Jasmim Carolina dela, gente, que eu também fiz mudinhas de galho e dei pra ela. Olha que bonitinho que tá. Ela enrolou aqui numa tela, ó. Tava bem mais florida esses dias, mas ainda tem algumas flores. Olha só. Essa aqui é uma rosa sem espinho, olha só. Não tem espinho nenhum. Pode passar a mão aqui assim, ó, que não tem espinho nenhum. Essa aqui eu comprei no Mercado Livre. Agora eu não sei o nome dela. Tem uma florzinha aqui, deixa eu mostrar. Mas já tá velhinha. Eu sei que eu comprei a rosa Amélia. Eu comprei várias rosas pelo Mercado Livre. Agora eu não sei o nome, não sei dizer o nome. Só sei que uma é a Amélia e outra é a Vânia. Olha só, esse aqui também não tem espinho, ó. Não sei se esse aqui não é a rosa Vânia. Olha que bonito, tá com o botão fechado ainda. Tem mais uma aqui embaixo. Mas são bem lindas e bem floríferas. Tá misturado com as dálias aqui também. Bastante dália. Olha só. O que eu vou passar aqui no banco é um Osmocolor Stem Preservativo. Esse aqui, gente, ó. Cadê a marca? Cadê a marca? Gente, que marca é esse aqui? Acho que é Renner, não sei. Ah, não, Montana. Tá aqui, ó. É esse aqui que eu vou usar. Pra preservar o banco, porque chove muito pra cá e ele já tá perdendo a cor. Dá uma varridinha primeiro aqui, porque tá cheio de galinhos caídos. Dá uma varridinha para tirar a sujeira. Que cai, tá caindo agora a flor da laranja.
Aqui nessa florzinha, aqui no véu de noiva, tá cheio de abelha também. Também atrai as abelhas. Olha que bonito, gente. Esse aqui é incolor. Mas parece que realça a madeira, né? Não sei depois que secar. Vamos ver depois que secar. Eu não passei, foi embaixo do banco, gente. Mas depois que secar aqui, eu quero ver se passa embaixo do banco. E olha que detalhes bonitos, né? Bonitos os detalhes desse banco, olha só. Tem que cuidar pra não estragar, né? Ainda mais que aqui chove muito. Então ficou assim, gente, olha só. Vamos ver depois de seco. No próximo vídeo eu mostro pra vocês depois de bem sequinho. Mas ficou assim, tá bem bonito, né? Olha só. Deixa eu mostrar de longe. Daí depois que secar, eu quero ver se passo na parte de baixo dele, que eu esqueci. Viro ele com cuidado e passo na parte de baixo.